Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Hoje nós vamos falar do artigo de número 23 da Confissão Belga. E esse capítulo, esse artigo vai tratar do tema Nossa Justiça perante Deus em Cristo. E o nosso tema é a obra realizada por Cristo para a nossa justiça é a fonte para a nossa verdadeira felicidade. Então, quando nós contemplamos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, temos a garantia da nossa verdadeira felicidade. E nós vamos iniciar fazendo a leitura de Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler do verso 17 ao 19, tá bom? Abacuque 3, 17 a 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, instrui-nos, de modo que possamos não somente aprender, mas viver de acordo com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem esteve aqui na última vigília, eu creio que deva se lembrar que nós trabalhamos na vigília exatamente esse profeta, todo o livro. E na última sessão desse livro, que é exatamente o momento em que ele faz essa oração em forma de canto, ele apresenta uma série de questões, e uma delas é o fato de que, a despeito das dificuldades pelas quais eles estavam passando, ele tinha uma alegria, e essa alegria estava no Senhor. O Senhor mesmo que disse a ele: o justo viverá pela fé. Então, isso já nos coloca diante de um padrão escriturístico, que a nossa felicidade ela não deve estar conjugada com as circunstâncias, pois muitas vezes as circunstâncias que nos cercam, e até mesmo aquelas que estão dentro de nós, esses fatores internos, eles podem nos levar a uma reflexão de que a vida não vale a pena, que não há motivo para se alegrar, e esta não é certamente a verdade. Pelo contrário, ao lermos e meditarmos na Escritura, perceberemos que quando entendemos aquilo que Deus nos dá em Sua palavra, também entenderemos que a nossa alegria está no Senhor e na Sua obra maravilhosa, sobretudo a Sua obra de salvação, de redenção do Seu povo. E aqueles nossos irmãos, naquela época em que a confissão foi escrita, contemplaram isso também, mostrando que quando você entende a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo e os efeitos disso na sua vida, certamente você tem o desfrute de uma alegria indizível, que nada nem ninguém pode lhe conceder em toda a sua vida. É exatamente isso que nós temos, portanto, no artigo de número 23 da confissão, onde vai nos colocar diante de um tema e, logicamente, de algumas premissas que nos norteiam. E eu quero mais uma vez trazer a você: nossa justiça perante Deus em Cristo Jesus faz com que a gente perceba que a obra realizada por Cristo para a nossa justiça, nossa justificação, é a fonte para a nossa verdadeira alegria. E como é que a gente vai aprender isso? Primeiramente, entendendo que a crença nisso, nesta verdade, portanto, a convicção de que a justiça de Cristo nos traz felicidade, é uma questão de fé. Veja que há muito tempo que eu venho falando nos artigos, que eles sempre começam assim: nós cremos nisso, nós cremos nisso, cremos em Deus como Criador, cremos na existência da Trindade, cremos no papel de cada uma das pessoas da Trindade, cremos na obra do Senhor. Então, esse é um ponto do qual nós não podemos abrir mão. É finalmente uma questão de crença, e nesse sentido é de crença profunda, arraigada ao nosso ser. Nós cremos assim, e logicamente que isso nos leva exatamente para o primeiro ponto desse artigo, que é exatamente esse: cremos
que a nossa verdadeira felicidade, olhe bem, a nossa verdadeira felicidade consiste no perdão dos pecados por causa de Jesus Cristo, e que isto significa para nós a justiça perante Deus. E aí, irmãos, eu creio que um dos versos que nos ajuda a compreender a dimensão dessa alegria, e eu quero que você abra, por favor, é o Salmo de número 32. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo número 32. Você deve lembrar que Davi foi quem escreveu este salmo, e essa bem-aventurança, ela é tão significativa que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, ele cita também esse contexto em que Davi se depara com esta profunda alegria. Lembre que ele já vinha em um quadro de profunda tristeza, porque tinha pecado e encoberto o seu pecado, mas agora, quando confrontado pelo profeta Natan, então ele é levado a admitir o seu pecado, confessar diante do Senhor, e então ele escreve este salmo mostrando a alegria que o levou a o Senhor Jesus Cristo, na medida em que ele lhe perdoou, tá? Então, no Salmo de número 32, vemos no verso número 1 o seguinte: bem-aventurado, então alegre, como Deus de fato assim estabelece, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E mais uma vez ele repete: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora veja o contraste: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, o que Davi experimenta? Aquilo que aqueles irmãos escreveram ali nesta confissão, neste artigo, que a nossa alegria está exatamente no fato de sermos encontrados, justificados em Cristo Jesus e, portanto, perdoados os nossos pecados. Eu não sei se você já teve essa experiência tão triste, não é? Ou já conversou com alguém que não experimentou perdão ainda. Perdão de Deus, me refiro. É uma vida terrível. Você cometeu um pecado e a sua consciência o tempo todo lhe martirizando, o tempo todo lhe acusando. Você não tem como viver desse jeito. É a culpa que é vinda sobre você por ter transgredido a lei do Senhor, o que é pecado. Então, esses irmãos deixaram registrado isso aqui para o nosso bem, creio eu, que por uma questão de fé nós cremos que a verdadeira felicidade consiste no perdão dos pecados, e isto por causa da obra do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria levar você a pensar no seguinte: será que você está triste pela razão correta? Será que você não tem desfrutado de verdadeira felicidade exatamente porque tem contemplado felicidade naquilo que não pode dar? Então tem pessoas que estão muito tristes, portanto infelizes, porque não têm um determinado objeto, ou não estão em um determinado estado, e aqui eu não me refiro ao estado de salvação, né? Porque senão ela seria verdadeiramente feliz. Ou então porque não tem a pessoa amada. Então várias são as possibilidades pelas quais você pode estar infeliz, mas você precisa olhar para esta verdade que a Escritura traz, e que eles aqui formularam, por meio dessa sentença, de que você, sendo perdoado pelo Senhor, você tem a razão para a verdadeira o quê? Felicidade, e real, feliz. Eu lembro que uma vez conversava com uma pessoa, ela disse: eu daria tudo o que eu tenho para experimentar a alegria de ser perdoado. Já pensou isso? Daria tudo o que eu tenho. E ela não era uma pessoa de pouca condição não, viu? Para o quê? Sentir a alegria de ser o quê? Perdoado. Então a primeira coisa que você tem que entender é que é uma questão de fé. Você crê que a verdadeira alegria está no Senhor? A segunda coisa que o texto nos leva, irmãos, é que nós cremos assim porque a Escritura nos diz.
Então eu não creio porque alguém falou. Nós cremos porque Deus diz que a verdadeira felicidade está no perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus. Aí vai a segunda seção do artigo, que diz assim, ó: assim nos ensinam Davi e Paulo, declarando bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça, independente de obras, Romanos 4:6 e Salmo 32:2, que nós lemos. E o mesmo apóstolo diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora vamos abrir a Bíblia, por favor, em Romanos, por favor, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, Romanos capítulo 5. Verso 1, olha só o que é dito: justificados, pois, mediante a... Então lembre que é uma questão de fé, tá? Eu creio que fui justificado, eu creio que fui perdoado, eu creio que fui salvo, eu creio que fui amado, eu creio que sou feliz porque fui perdoado. Então a Escritura ensina: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Aí ele prossegue: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então veja, a Bíblia diz, e é interessante perceber, irmãos, que a nossa fé, ela não está calcada no que homens disseram, mas no que Deus diz. No que Deus diz. Lia um livro esses dias, da área de aconselhamento, que tratava exatamente dessa temática da alegria, né, da felicidade. Era uma exposição das bem-aventuranças, aplicando isso ao aconselhamento. E na introdução do livro ele faz umas considerações, preparando assim para o conteúdo do livro, e ele dispõe lá alguns argumentos, e um deles é o seguinte: que tem muita gente infeliz neste mundo, portanto sem desfrutar a verdadeira bem-aventurança, porque tem pautado a sua fé em palavras, mas não na palavra. Então elas estão mais firmadas naquilo que as pessoas dizem do que naquilo que Deus diz em sua palavra. E toda vez que isso acontece, você está colocando naquilo que ele chamou lá de âncoras flutuantes. Você sabe que é uma âncora, né? Certamente. E qual é a finalidade da âncora? Você tem um barco, tem uma âncora, você lança para você ancorar o barco e ele não ficar o quê? À deriva. Mas toda vez que você pauta a sua vida nessas âncoras flutuantes, você vai permanecer à deriva. Por outro lado, se você está firmado na verdade, certamente você não vai ficar à mercê do vento, das ondas, das tempestades. Então, por que nós cremos que a verdadeira felicidade está no perdão? Porque Deus diz em sua palavra. E isso deve ser suficiente para cada um de nós. A terceira coisa que nós temos, irmãos, está no seguinte: nós cremos desta forma, e esta crença modela a nossa postura, firma a nossa fé e nos faz usufruir dos efeitos redentivos. Aí ele diz assim, ó: portanto, perseveramos neste fundamento. Qual fundamento? Que Cristo e sua obra e o perdão que temos é a fonte da nossa verdadeira alegria. Perseveramos neste fundamento, dando glória a Deus. Primeira coisa da postura. Você o quê? Quando você descobre a verdadeira alegria, você glorifica quem? A Deus. Segunda coisa que você faz: humilhando-nos. Então a gente sabe que a verdadeira alegria não dependeu de nós. A tristeza sim, a alegria não.
A alegria depende de quem? De Cristo. Ele é a nossa alegria. Então, Ele nos faz glorificar o seu nome, nos humilha e nos faz reconhecer que nós homens somos maus. Então, se dependesse de nós, seríamos felizes? Não, porque somos maus. E uma vez que nós somos inclinados a este pecado, certamente, irmãos, a nossa vida seria uma vida de grande tristeza se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Grande tristeza. Então, perseveramos, glorificamos a Deus, nos humilhamos e reconhecemos que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Abra sua Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Abriram? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Eu vou ler a partir do verso número 2, tá? 1 Coríntios capítulo 4. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim me pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o quem? É o Senhor. Então está dizendo, olha, se dependesse de mim, eu seria julgado e condenado, mas quem me julga é quem? E quem me justifica? É o Senhor também. Então a minha alegria depende de quem? De Deus, do Senhor, não é de nenhum outro. Abra sua Bíblia agora em outro texto, por favor. Tiago, epístola que escreveu Tiago, capítulo número 2. Tiago, capítulo 2. Veja comigo aí, por favor, a partir do verso de número 10. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ora, então se eu transgredir um mandamento, me torno um réu de todos, e isso ajuda ou prejudica a felicidade? Culpado não tem alegria. Então, se depender de mim, eu nunca teria felicidade. Então, a terceira coisa importante que você tem que guardar é o quê? É uma questão de fé, é fé na palavra e a convicção de que se dependesse de mim, eu jamais seria alguém que experimentaria a verdadeira alegria. E a última coisa, irmãos, que eu quero destacar, à luz desse texto, por favor, veja comigo, é que na medida em que temos este conhecimento da parte de Deus, somos conduzidos a algumas coisas. Primeira delas, cremos que pela obediência de Cristo, essa obra, suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades. Pelo que Cristo fez, todas as nossas iniquidades foram o quê? Cobertas, sem exceção. Segunda coisa, liberta nossa consciência de temor, perplexidade e espanto. Então, ele não somente tem uma obra que é suficiente, mas é uma obra que é suficiente para nos libertar de qualquer temor diante do Senhor. Entenda temor aqui no sentido daquele temor onde eu tenho medo da condenação. Por quê? Porque Cristo já foi condenado em meu lugar, tá? E a última coisa que ela nos faz, irmãos, é que por meio da obra de Cristo, nós temos agora a certeza que podemos comparecer diante de Deus sem sermos condenados, porque nos apoiamos na obra de Cristo. Então tudo isso me leva à compreensão da verdadeira felicidade. Por favor, o último texto que gostaria de ver nessa noite é Filipenses capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia. Filipenses capítulo 3. Vejamos os versos número 4 a 9.
Ele diz assim, ó, Filipenses 3, 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora observe, mais o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada em quê? Na fé. Então, por que eu posso dizer que eu tenho uma verdadeira felicidade? Por causa do que eu fiz? Não. Tão somente por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor, pagando pelos nossos pecados e garantindo assim a nossa salvação e vida eterna. Então, quando você voltar para casa hoje, é possível que você tenha apresentado diante do Senhor aqui muitos motivos de oração: saúde, conversão de familiares, trabalho, viagem, estudo, coisas que são pertinentes, é verdade, e pelas quais devemos orar. Mas pense, se Deus não responder a nenhuma dessas suas orações, você perdeu a razão da sua felicidade? Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa verdadeira alegria está no fato de sermos encontrados em Jesus Cristo, salvos, perdoados. Quando a nossa cabeça mudar e nós entendermos isto, ainda que a gente apresente a Deus todos esses motivos, como eu disse que são pertinentes, nós entenderemos que ainda que nos falte tudo, poderemos dizer como o profeta Abacuque disse: ainda que a videira não floresça, o fruto da oliveira minta, eu todavia o quê? Me alegrarei em quem? No Senhor. Eu espero que você seja desses que se alegram verdadeiramente em Deus, porque foram perdoados, e não por causa das circunstâncias. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.